Capítulo 10. Encorajando e festejando. Trate um homem como ele aparenta ser e você o tornará pior. Mas trate um homem como se ele já fosse aquilo que ele tem potencial para ser, para se tornar, e você fará com que ele se torne o que deve ser. Ted Stallard com certeza se qualifica como um dos últimos, desinteressado na escola, ia sempre com roupa mofada e amarrotada, nunca com os cabelos penteados. Uma daquelas crianças com o rosto inexpressivo e olhar vazio. Quando a senhora Thompson falava com Ted, ele sempre respondia com monossílabos. Desmotivado e distante, era bem difícil gostar dele. Embora sua professora dissesse que a amava e todos os seus alunos igualmente, no fundo do seu coração ela não estava sendo totalmente verdadeira. Todas as vezes que corrigia os trabalhos de Ted, ela tinha certos prazeres perversos em marcar um X ao lado das questões erradas. Sempre que colocava o zero no alto da prova, ela o fazia com certo gosto. Ela deveria ter agido melhor. Tinha os registros da vida escolar de Ted. Sabia mais sobre ele do que gostava de admitir. Os registros eram os seguintes: primeira série. Ted é promissor com seus trabalhos e atitudes, mas a situação em casa é precária. Segunda série. Ted poderia ter feito melhor. A mãe está seriamente doente. Ele recebe pouca ajuda em casa. Terceira série. Ted é um bom garoto, mas é sério demais. Ele é lento para aprender. Sua mãe morreu nesse ano. Quarta série. Ted é muito lento, mas se comporta bem. O seu pai não demonstra interesse. Chegou o Natal e os meninos e meninas da turma da senhora Thompson trouxeram presentes de Natal para ela. Eles empilharam os presentes em cima de sua mesa e o aglomeraram ao redor para vê-la abrindo os presentes. Entre todos aqueles presentes havia um do Ted. Ela ficou surpresa de ver que ele havia lhe trazido um presente. O presente do Ted estava embrulhado com papel pardo e preso com durex. No cartãozinho estava escrito as simples palavras de Ted para a senhora Thompson. Quando ela abriu o pacote, caiu um bracelete bem chamativo de estresse, com metade de pedras faltando e uma garrafa de perfume barato. As crianças começaram a rir dos presentes do Ted, mas a senhora Thompson finalmente teve um senso o bastante para silenciá-las imediatamente, colocando o bracelete e passando um pouco do perfume em seu pulso. Estendendo seu pulso para que as crianças pudessem cheirar, disse: Não tem um cheiro ótimo? As crianças, pegando e deixando a professora, concordaram. No fim da aula, quando as outras crianças já tinham saído, Ted ficou para trás. Ele veio até a mesa da professora, lamentando, e disse suavemente: Senhora Thompson, você tem o mesmo cheiro da minha mãe e o bracelete dela ficou muito bonito em você também. Quando Ted saiu, a senhora Thompson caiu de joelhos e pediu perdão a Deus. No dia seguinte, quando as crianças foram para a escola, uma nova professora as recebeu. A senhora Thompson havia se tornado uma pessoa diferente. Ela não era mais apenas uma professora, ela se tornou uma agente de Deus. Ela agora estava comprometida a amar os seus alunos e a fazer por ele coisas que ficariam para o resto de suas vidas. Ela ajudava todas as crianças, mas especialmente as mais vagarosas, especialmente Ted. No fim daquele ano letivo, Ted havia demonstrado uma melhora dramática. Ele alcançara a maior dos alunos e estivera até mesmo à frente de alguns. Ele ficou sem ouvir a respeito de Ted por muito tempo, até que um dia ela recebeu um telegrama que dizia: Querida senhora Thompson, eu gostaria que você fosse a primeira a saber. Eu vou me formar como o segundo melhor aluno da minha turma. Com amor, Ted. 4 anos depois, outro telegrama chegou. Querida senhora Thompson, eles acabaram de me contar que eu vou me formar como o primeiro da minha turma. Eu gostaria que você fosse a primeira a saber. A universidade não está fácil, mas eu gosto dela. Com amor, Ted. Mais 4 anos depois, querida senhora Thompson, hoje eu sou o doutor Theodore Installer. Que tal? Eu gostaria que você fosse a primeira a saber. Eu vou me casar no mês que vem, dia 17, para ser mais exato. Eu quero que você venha e se assente no lugar onde minha mãe sentaria se ela estivesse viva. Você é a única família que tem agora. Meu pai morreu no ano passado. Com carinho, Ted. A senhora Thompson foi àquele casamento e se sentou no lugar onde a mãe de Ted se sentaria.
Ao ler essa história, somos lembrados da importância de acreditarmos nos seres humanos e o encorajarmos. Somos lembrados que precisamos enxergar além das aparências e perceber o potencial que cada um possui. É muito triste ver que muitos TEDs Stars estão morrendo sem ser o que poderiam ser, porque outros não resolveram ter paciência e investir em pessoas. Quando entendemos o princípio da encarnação, visto no capítulo anterior, entramos no universo de uma pessoa para entender suas fraquezas e assim desenvolver compaixão e ajudar nas deficiências. Também percebemos suas qualidades e potencial e procuramos elogiar e ajudar a pessoa a acreditar no que ela possui. Quem foca apenas os defeitos de uma pessoa a ponto de deixar de lado as virtudes e não celebrar os sucessos acaba tendo uma dificuldade em relacionamentos interpessoais. Diante de tantas decepções e maldades humanas, muitas pessoas decidiram olhar relacionamentos de uma forma pessimista, acabam se dedicando mais a ver o pior nos outros do que suas qualidades. Não percebem que, debaixo dessa visão, acabam desmerecendo o valor e o sucesso das pessoas e assim prejudicam seus relacionamentos. A palavra de Deus nos ensina que o amor está sempre pronto a acreditar no melhor de cada pessoa. Isso não significa que vamos ignorar seus erros, mas que, em primeiro lugar, devemos perceber o valor de cada pessoa e acreditar no melhor a respeito dela. O Senhor Jesus fez isso quando conheceu um homem chamado Zaqueu. Ele era chefe dos publicanos. Essa classe não era bem vista pelos judeus, pois serviam aos romanos que oprimiam o povo e ainda roubavam ao fazer sua tarefa. Esse homem ladrão e mal visto por muitos, ao saber que Jesus iria passar em Jericó, subiu em uma das árvores para poder vê-lo, pois não tinha estatura para ver o mestre do meio da multidão. Quando Jesus passou, ele se dirigiu a Zaqueu, dizendo que desejava ir à casa dele, uma grande honra para um homem pecador. Ao saber disso, o povo se manifestou, e vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Lucas 19:7. As pessoas viram apenas o que Zaqueu era, Jesus viu o que ele poderia ser. Ao entrar na casa de Zaqueu, o mestre tratou o mesmo com uma honra maior do que ele merecia. O amor faz isso, trata as pessoas com honra maior do que elas merecem, como afirmou o escritor Goethe. Trata um homem como ele aparenta ser e você o tornará pior, mas trate um homem como se ele já fosse aquilo que ele tem potencial para se tornar e você fará com que ele se torne o que deve ser. Quando Jesus foi à casa de Zaqueu, ele o tratou como se o mesmo fosse honesto e não um ladrão. Sabemos que ao fazer isso, o ladrão se arrependeu e decidiu dar metade dos seus bens aos pobres. Quando o amor acredita a ponto de se doar pelos pecadores, ele está semeando a transformação. Deus viu em um homem que não sabia falar bem um libertador. Ele chamou de forte e corajoso alguém que só via sua pequenez, um homem que se achava um pecador. O Senhor chamou o pescador de almas. Ao acreditar em Moisés, Gideão e Pedro e encorajá-los, ele os levou além de si mesmo. É vital que tenhamos mais em vista as virtudes do que os defeitos, os sucessos do que os fracassos. Nesse ambiente de fé, as pessoas se sentirão valorizadas a ponto de mudar. Do contrário, elas podem se sentir ruins, como muitas já se acham, e agirem de acordo com a expectativa geral. Acreditar no melhor do outro não nos dá garantia de que o outro vai mudar, porém oferece à pessoa a oportunidade de ser amada e também agir diferente. Quando alguém percebe que o outro reconhece suas qualidades e seu valor, ele tem confiança para mostrar suas fraquezas e se abrir. Certifique-se de estar amando, elogiando antes de estar repreendendo. Por meio de Cristo, podemos ver que Deus nos amou antes de nos corrigir. Afinal, quem não celebra o sucesso de alguém, muitas vezes não tem autoridade para ajudar nos fracassos. Sempre que acreditamos no melhor das pessoas, estamos na posição ideal para encorajá-las. Encorajar significa dar coragem e estimular, animar. Um encorajador dá coragem para que uma pessoa acreditar para fazer o que é certo, para não desistir ou para avançar. Por isso a Bíblia nos diz: ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje.
Todos os cristãos é chamado a dar coragem às pessoas. Deus mandou Moisés encorajar Josué. Portanto, dê ordens a Josué, fortaleçam e encorajam, porque será ele que atravessará a frente deste povo e lhes repartirá por herança a terra que você apenas verá. Era importante que Moisés encorajasse Josué para que ele tivesse ânimo e não deixasse que o medo o dominasse. Quando Josué assumiu a liderança, o próprio Deus encorajou Josué, dizendo palavras como: Tenha bom ânimo, não temas, seja forte, vou lhe dar a terra. Assim como fui com Moisés, serei contigo. Ninguém irá resistir você. A terra onde você colocar o pé será sua. Junto com as instruções, Deus animou e incentivou Josué. Depois de estar cheio de coragem, este líder conduziu toda uma nação a conquistar a terra prometida. Um encorajamento que você dá a uma pessoa pode influenciar uma multidão. A distância entre o fracasso e o sucesso pode estar intimamente ligada à ausência ou à presença do encorajamento. Se Moisés e Deus encorajam Josué, significa que o mesmo precisa disso para cumprir sua missão. Isso nos leva a crer que sem encorajamento esse homem não andaria à altura do seu chamado. É muito triste pensar que pessoas estão desistindo de suas famílias, chamados, estudos, trabalhos e até de sua própria vida por falta de pessoas que os encorajam. Na verdade, grande parte das pessoas está instintivamente procurando gente que traga coragem a elas no meio da adversidade e desafios da vida. Quando não as encontram, se sentem desvalorizadas, porque o encorajamento tem em si a essência de transmitir valor à pessoa. Quem encoraja alguém acredita nesse alguém e o valoriza. Quando ajudamos as pessoas a se sentirem valiosas, capazes e motivadas, geralmente vemos suas vidas mudarem para sempre. Uma palavra de encorajamento pode mudar o desempenho de um aluno, salvar um casamento, aumentar a produção no trabalho, transformar tristeza em alegria e medo em fé. Nós nunca dimensionaremos de forma precisa o poder de um encorajamento. Por isso, precisamos, como nos ensina a Bíblia, nos encorajar mutuamente todos os dias. Ninguém construirá ou manterá bons relacionamentos sem decidir ser, de forma constante, um encorajador. O elogio é uma excelente forma de encorajar as pessoas à sua volta. O elogio é simplesmente uma declaração de valor a uma pessoa ou a algo que a mesma fez. É uma forma de expressarmos reconhecimento e gratidão. Até mesmo pessoas difíceis têm uma atitude, têm alguma virtude ou atitude que pode ser elogiada. Quando nos deparamos com pessoas complicadas, muitas vezes somos tentados a focar e minimizar os erros dela, e com isso como disse, não conseguimos manter um bom relacionamento. O hábito de elogiar alguma virtude ajuda a equilibrar a balança e nos faz perceber mais dificilmente as virtudes dessa pessoa. Muitos têm o péssimo hábito de criticar quando o outro não faz o que elas querem. Contudo, não agradecem e elogiam quando o outro faz. Criticam os erros, mas não reconhecem os acertos. Essa prática acabará por criar uma atmosfera ruim que afastará as pessoas. Além de afastar, essa virtude desmotivará as pessoas de continuarem agindo como você deseja, pois em muitos casos recebemos as ações que nós recompensamos. A falta da recompensa, do reconhecimento por meio dos elogios, pode ser o motivo pelo qual não vemos mais determinadas atitudes de pessoas à nossa volta. Se você cobre que ela não lava a louça do jantar, elogie quando ela fez. Se você reclama que ela não chega no horário, aprenda a celebrar com carinho quando ela chega. Se o funcionário tem sido criticado pela sua deficiência, ele precisa ser valorizado quando é eficiente. Desequilibrar essa balança da correção e do elogio pode ser um peso insuportável para quem nos cerca. É impressionante ver que as pessoas, de forma geral, concordam com a importância do elogio. As pessoas que cobram também reconhecem o valor da família, dos amigos e os que o cercam, mas ao mesmo tempo, essas pessoas mantêm o seu elogio no silêncio da sua mente e raramente extravasam pelos lábios.
Reconhecer o valor de sua esposa, seus funcionários, porém não expressar com seus lábios, não significa nenhum encorajamento para eles. Elogia como gasolina, só funciona quando está no carro. Enquanto a gasolina do seu elogio estiver guardada com você, ela não fará diferença nenhuma no carro das vidas que lhe cercam. Parece ridículo dizer isso, mas as pessoas estão caladas quando deveriam falar. Se você não está acostumado a dizer, comece escrevendo um bilhete. Use o Facebook, mensagem do celular. Use cada sucesso como desculpa para um reconhecimento. Não exagere, entretanto, não seja omisso. Não elogie de forma geral, seja específico. Não diga apenas muito bom o seu trabalho, e sim, muito obrigado. Fiquei muito feliz e impressionada em ver sua pontualidade e quando perdeu dias em casa para realizar. Ou seja, procure detalhes para honrar e agradecer, e você estará valorizando e também incentivando a pessoa a continuar fazendo o que é certo. Acompanhe suas palavras em algumas ocasiões com presentes e procure saber o que pode fazer para retribuir. Elogios às vezes ficam vazios de sentido se as pessoas têm certas necessidades e quem elogia não procura ajudar de alguma forma. Todo ser humano precisa ser valorizado, isso não depende de uma raiz de rejeição ou defeito de caráter. A humanidade tem em si a necessidade de ser amada e o elogio muitas vezes é a forma na qual o amor se manifesta. Não devemos nunca depender do elogio ou fazer dele algo a ser exigido, nem tampouco desmoronar emocionalmente quando não o vemos. No entanto, devemos entender que a sua presença é algo muito importante para termos relacionamentos interpessoais saudáveis. A palavra nos ensina, portanto, dai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributa, a quem temor, temor, a quem honra, honra. Romanos 13:7. Celebrando os sucessos. Quem celebra os meus sucessos? Quando você tem alguma vitória, qual é a primeira pessoa que tem vontade de contar a respeito? Quem você tem vontade e prazer de ligar para encontrar para contar suas vitórias ou avanços? Por favor, antes de continuar a leitura, deixe ao menos um nome com quem comemora com entusiasmo os seus sucessos vir à sua memória. Pensou? Agora, sem nenhuma mágica de adivinhação, me deixe dizer algo a respeito dela. Essa pessoa tem um bom relacionamento com você. Não é necessário ser nenhum expert para fazer essa afirmação, porque é fato que quem celebra os nossos sucessos conquistou o nosso coração. Como afirmou o escritor pregador Mike Murdock, a celebração é uma bússola que nos guia a pessoas e relacionamentos importantes para nós. A chave do nosso coração não está em apenas sofrer com nossa tristeza, mas em sorrir com nossos sucessos. Se temos bons relacionamentos com quem comemora os nossos sucessos, podemos então criar e manter bons relacionamentos por meio da celebração do sucesso dos outros. A grande pergunta é: estamos com atenção e entusiasmo comemorando o avanço das pessoas à nossa volta? Quando alguém conta um sucesso, como é a nossa reação? Muitas vezes o que atrapalha o entusiasmo na comemoração da vitória do outro é o senso de inferioridade interno que mencionei anteriormente neste livro. Por causa disso, a pessoa vê no sucesso do outro seu próprio fracasso e não consegue se alegrar com a conquista. Entra em ação assim a inveja. Sob a influência dela, muitos ignoram ou desdenham do sucesso do outro. Com a indiferença ou desprezo, o invejoso acaba com qualquer empolgação de quem deseja contar a vitória que obteve. Quantas vezes vi alguém não prestar atenção e ainda comentar algo ruim quando o outro contava entusiasmado sua conquista? Essa atitude funcionava rapidamente como um balde de água fria sobre quem está animado. O mais triste é perceber que quando as reações frias em relação ao sucesso do outro costumam se repetir, relacionamentos vão perdendo vigor, pois a mensagem do encorajamento na comemoração é que a pessoa se importa conosco e ama ver a nossa alegria. Já a indiferença mostra que o outro não é tão importante. Diante disso, ouso dizer que tem mais relacionamentos se quebrando nas festas do que nos funerais. O dramaturgo Oscar Wilde certa vez afirmou: qualquer um pode se solidarizar-se com os sofrimentos de um amigo, mas é preciso uma natureza muito nobre para se solidarizar com o sucesso. Por não lidar com a raiz de rejeição,
muitos acabam entrando num insano espírito de competição. E como já foi abordado neste livro, quando estamos competindo com alguém, jamais vamos comemorar com entusiasmo as suas vitórias. Se lá no fundo achamos que ficamos para trás em relação ao outro, nunca vamos festejar os triunfos dele. Afinal, imagine o final de uma maratona de atletismo. Um dos corredores atravessou a linha de chegada e ganhou a corrida. Você já viu quem perdeu a corrida ficar entusiasmado e animado com o triunfo de quem o venceu? A primeira reação é a tristeza com sua derrota. Só depois, talvez, ele irá parabenizar o vencedor. Quem compete não celebra a vitória alheia. Quem no fundo da alma acha que alguém ultrapassou jamais vai comemorar a conquista do outro. Em nossa sociedade capitalista, somos convidados o tempo todo a competir com as pessoas. Indagação como quem tem maior nota no colégio, quem ganha mais, qual é a casa mais bonita, quem tem o carro melhor, o rosto mais lindo, quem está mais certo, qual é a maior igreja, quem prega melhor, são infelizmente comuns. Nesse espírito de competição, acabamos perdendo o maior das conquistas que um ser humano pode ter: relacionamentos. A vida não é uma corrida para ver quem chega na frente, mas uma corrida que já foi vencida por um corredor que morreu em nosso lugar e entregou o troféu de vitória a cada um de nós. Arranque essa mentalidade de competição de sua cabeça. Pare de ver na vitória do outro a sua derrota. A vitória que Cristo nos deu é particular e intransferível. Por mais que uma conquista seja parecida com a do outro, ela sempre será diferente e única, porque cada um de nós é diferente. Temos tempos específicos e precisamos entender que Deus dará nossas conquistas na hora certa. Se alguém ganhou uma casa e você mora de aluguel, solte fogos com ele. Se seu amigo foi promovido e a sua condição ainda é ruim, festeje. Se a sua esposa foi abençoada no ministério e você ainda não, comemore com ela, pois o que está em jogo nessa hora não é o que você não tem, e sim a alegria da conquista do outro. O que está em pauta não somos nós, mas o outro. Por isso, não deixe de celebrar o sucesso de alguém só porque você não valoriza determinada área. Algumas mulheres, por exemplo, cantam felizes e mostram empolgadas a escova progressiva que fizeram no cabelo. No entanto, alguns homens desdenham, são indiferentes diante da alegria delas, só porque não acham importante o cuidado com os mesmos. Não interessa também se você não liga a mínima para celular. Se seu amigo lhe mostrar empolgado o novo aparelho comprado, comemore com ele. A celebração não está no que você valoriza, mas sim na vitória que a pessoa conquistou. O grau de sua comemoração com o outro também não pode ser determinado pelo grau da sua vitória. Se você já ganhou 1 milhão e alguém lhe conta que ganhou R$ 100, você não deve desmerecer a vitória alheia. Muitos pais hoje perdem relacionamentos com os filhos ainda novos porque toda a animação deles envolve vitórias pequenas em relação ao mundo dos adultos. Eles mostram um desdenho estranho, contam sobre um passe que deram no futebol, do alfabeto que aprenderam, e muitos pais, diante da pequena conquista dos filhos, não se empolgam. A festa que deve ser feita tem que ser proporcional à grandeza que aquilo é feito é pela criança e não para o adulto. Por isso, para celebrar é fundamental ter mais a alegria do outro em questão do que a nossa visão ou nossas vitórias. No entanto, não espere que outro veja o avanço e venha lhe contar. Aprenda a comemorar as conquistas que o outro não reconhece. O verdadeiro encorajador está atento à voz das vitórias, mesmo quando quem as teve ainda não as ouviu. Se você já fez dieta e não percebeu que emagreceu, sabe o ânimo que dá quando alguém elogia e reconhece os quilos perdidos. Lembro-me um dia que estava ministrando numa igreja no estado de Santa Catarina. Antes de ministrar, tive um papo muito agradável com o pastor da igreja. Ele me contou todo o histórico da igreja, desde a fundação, passando por conversões, crescimentos, milagres de Deus. Enfim, ele me relatou detalhes muito claros de como Deus trabalhou apesar da dificuldade na vida da igreja. Recordo que quando ele acabou de contar, espontaneamente fiz uma festa. Se lembrei entusiasmado pelos feitos do Senhor naquela igreja. Enfatizei alguns detalhes da história que para mim deixaram tão claros o crescimento e o agir de Deus naquela igreja.
Quando acabei de falar, o pastor arregalou os olhos, emocionado e feliz, e disse para mim: Drummond, é tão bom ouvir você falar assim, porque nos lembra e empolga ver a ação de Deus em nossa história. Estamos passando um momento difícil. No meio de tudo isso, esquecemos o que Deus fez. Muito obrigada. Se você quer ser um encorajador e ajudar uma pessoa, comemore as conquistas que ela ainda não viu. Muitas vezes a pessoa está com tantas dificuldades que tem vontade de desistir de um projeto sem conseguir ver a importância do mesmo. O escritor Max Lucado conta que certa vez estava muito cansado na produção de um livro, trabalhando bastante. Recebeu um dos capítulos cheio de correção vindo da revisora. Abatido, pensando se aquele projeto realmente valia a pena, foi dar uma volta para espairecer a cabeça. Foi quando encontrou com um membro da igreja que pastoreava. Esse membro agradeceu de forma tão sincera e contou como a mensagem de domingo impactou a vida dele. Max ficou tão tocado com aquilo, pois a mensagem do domingo era exatamente o assunto que ele estava abordando no projeto que estava pensando em desistir. Ao comemorar sucessos, acreditar no potencial e elogiar as pessoas, você está conduzindo as mesmas a acreditar mais. Está levando projetos que deveriam ser engavetados a se tornarem instrumentos de bênção para muitas pessoas. Está fazendo as pessoas crerem e viverem o potencial que Deus as deu, fazendo assim com que elas cresçam e dando mais combustível para elas irem mais longe. Como já disse, não é possível saber o poder de um encorajamento na vida de uma pessoa, mas diante de tantas possibilidades, vale muito a pena não se calar.